Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais um programa Na Resenha. 2 edições inéditas na semana, às segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Também através das redes sociais da TV Erechim e, é claro, com reprise em diversos horários aqui na grade de programação da TV Erechim. Quero agradecer a você que nos acompanha, curte os nossos programas. Afinal, o nosso objetivo é debater o esporte de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho, até porque, convenhamos, o nosso Ipiranga e o Atlântico tem nos dado boas alegrias nos últimos tempos, especialmente neste final de semana com a classificação do Ipiranga para as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro e o título da Taça Brasil pelo lado do Atlântico. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Andretta Transformando Horizontes, Express Factoring Câmbio Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa na Rua Itália 277, Sala 5 e Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Eu tenho o prazer de receber na bancada do Na Resenha de hoje os queridos amigos, professor Tiago Ingracia Pereira. Fala, professor, prazer em tê-lo de volta aqui na TV Erechim, no programa Na Resenha. Um grande prazer, Fábio. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanha e também ao João, que vai estar aqui dialogando conosco hoje. João Francisco Coimbra, parente, Fifo, parente. Fifo, seja muito bem-vindo. Prazer em tê-lo de volta aqui na nossa bancada. Boa noite, Fábio. Boa noite, Tiago Ingracia Pereira, professor Tiago. É sempre um prazer estar com os amigos aqui debatendo futebol, futsal do Alto Uruguai Gaúcho, aqui na TV Erechim. Bom, vamos começar falando primeiramente, vamos pela ordem cronológica, vamos começar pelo primeiro jogo do sábado, aliás, do domingo, que foi o jogo entre a equipe do Atlântico e a CBF de Carlos Barbosa. Depois da transferência de data da final, enfim, o jogo foi realizado e o Atlântico venceu por 2-1. Tendo na figura do Jackson, o goleiro do Atlântico, um dos nomes da partida. Eu quero só fazer uma observação antes de passar para os amigos. No nosso programa no rádio, nessa semana, eu perguntei ao Elton Dalla Vecchia, depois que tínhamos terminado a entrevista, Elton, um eventual título do Atlântico passa por onde? E o Elton, de forma muito objetiva, disse o seguinte: passa por pelo menos 5 ou 6 milagres do goleiro Jackson. Se o nosso goleiro fizer milagres, o Atlântico será campeão, porque em final o goleiro tem que fazer de 5 a 6 milagres para a equipe poder sagrar-se campeão. E foi o que aconteceu. Passou por aí, professor? Passou e muito por aí. Nós tínhamos uma convicção inicial, Fábio, que tecnicamente este é um ano de renovação do Atlântico. É um ano onde o time do Atlântico sai de um certo patamar de jogadores, de investimento, não é a troco de nada que chegou a decisões, não tendo êxito, mas chegou. E que o ano de 2019 seria um ano de transição, seria um ano onde o Atlântico ia se reformular como equipe. O que nós também sabíamos é que quando foi confirmada a Taça Brasil em Erechim, que este título seria o título mais viável do Atlântico. E seria um grande título, porque mais uma vez o Atlântico jogaria em casa, o Atlântico tinha também chegado à final, perdido para o Pato ano passado nessa mesma competição. Pois bem, a CBF, quando foi confirmada no lugar da Soeva, naquela confusão inicial, eu particularmente disse até no BV Esportes da Rádio Cultura, de que para mim chegava o favorito ao título em Erechim. A CBF, por toda a sua hierarquia no futsal brasileiro, e não é só gaúcha, é brasileira e internacional, a CBF veio de uma conquista de Libertadores da América recentemente. Então, chegava com grandes credenciais. O fato novo, talvez, do campeonato, Fábio, me atrevo a dizer, é a questão trágica da morte do jogador do Corinthians, obviamente algo que não perpassa, inclusive, a organização do evento, mas que, de certa forma, ao alterar, e isso é uma coisa que eu fiquei pensando, ao alterar a decisão, isso deu, talvez, um pouco mais de fôlego ao Atlântico. Tanto é verdade que ontem a gente observa o seguinte: quando a CBF abre o marcador, sequer há comemoração do gol. Há uma comemoração, pelo menos, muito tímida dos jogadores, do banco da CBF.
Diferente do Atlântico, que estava mais, parece, não mais concentrado que a CBF, também que uma grande equipe queria ganhar. Mas o título da Taça Brasil tinha uma importância para o Atlântico muito maior até por jogar em casa e estar vindo de 4 decisões sem êxito, né? Então acho que passou pelo goleiro e aí mostra aquilo que a gente imaginava, que o time da CBF tem uma hierarquia técnica hoje superior ao Atlântico, mas o Atlântico demonstrou qualidade e, fundamentalmente, o Atlântico demonstrou vontade. Eu acho que isso faz parte de uma renovação muito interessante e esse título, Fábio, ficando em Erechim mais uma vez, contribui muito, né, para esse movimento de remontagem do Atlântico, que nada melhor do que com uma conquista. Fifo, você que foi o comentarista da Rádio Difusão na jornada esportiva de ontem, acompanhando também o jogo no ginásio, a vontade foi predominante para a vitória do Atlântico, já que em termos de qualidade, acho que nós convergimos que o Atlântico tem menos qualidade do que a CBF, mas que fez prevalecer a vontade, enfim, né, e a estratégia de jogo deu certo? Acho que sim, Fábio. Eu acho que, fundamentalmente, o Atlântico quis vencer a decisão da Taça Brasil de Clubes 2019. Desde quando a gente comentava, durante aquela semana, que infelizmente acabou terminando com a morte trágica do jogador Douglas do Corinthians, o Atlântico mostrou que ele gostaria de deixar uma boa impressão para o torcedor e gostaria de vencer a Taça Brasil de Clubes 2019. E fundamentalmente foi o que eu vi ontem. Foi o que eu vi, um Atlântico muito forte na marcação, e eu me referi na outra oportunidade que estive aqui na TV Erechim, que o Atlântico tem uma qualidade defensiva que eu não tinha visto ainda durante toda a temporada de 2019. O Atlântico tem linhas muito coesas, não dando espaço ao time adversário. Claro, a CBF acabou abrindo o marcador num chute mais ou menos da altura do tiro livre do Lê, que acabou acertando a trave, depois entrando no gol do goleiro Jackson, mas o Atlântico não se apavorou com aquele gol. O Atlântico conseguiu manter a sua qualidade defensiva, conseguiu fazer uma transição ofensiva muito forte, muito concatenada, chegando próximo ao ao gol do Jean Wolverine, e depois, no segundo tempo, o Atlântico voltou com muita vontade de vencer, sim. Claro, passou muito pelo goleiro Jackson. O goleiro Jackson fez belíssimas defesas, principalmente na parte final do jogo, quando já estava 2-1, mas basicamente o Atlântico conseguiu mostrar muita força dentro de casa ontem, superando diversas adversidades, conseguindo chegar próximo ao gol. E eu comentava no intervalo da transmissão da Rádio Difusão que o Atlântico, no primeiro tempo, teve dificuldade de chegar próximo ao gol do goleiro Jean Wolverine, que o Atlântico ainda estava sendo envolvido pela marcação da CBF. No segundo tempo foi o que eu vi, um jogo completamente diferente. O Atlântico conseguiu usar muito a referência do Barbosinha, o Barbosinha que no primeiro tempo ficou muito preso à marcação, conseguiu se movimentar muito bem. O Atlântico conseguiu trocar aquela bola de ala a ala para tentar abrir o espaço no time adversário, e foi assim que o Atlântico conseguiu chegar ao empate. Claro, depois houve a expulsão do goleiro Jean, que no meu entender foi corretíssima. O Cleitão fazia o drible e ia ficar com o gol aberto. E aí o Atlântico aproveitou a superioridade numérica para fazer o 2-1 e mostrar ao torcedor, dizer ao torcedor que está de volta com um grande título. Bom, acho que o Atlântico ele sai muito mais forte, sem dúvida nenhuma. O Atlântico, antes da Taça Brasil, era um Atlântico, né, que deixava no seu próprio torcedor, né, vários pontos de interrogação, né, várias dúvidas de onde poderia chegar este time na temporada. Eu não tenho dúvida, né, professor, que esse está longe de ser o melhor time do Atlântico dos últimos anos, né? Mas agora, por outro lado, foi um time que ganhou. Do ano passado, quem sabe tenha sido tecnicamente o melhor, mas não ganhou. E fica para a história quem vence. O Atlântico com o título da Taça Brasil. O que a gente pode projetar a partir de agora, já que restam ainda 3 jogos para a final da primeira fase da Liga Nacional de Futsal, tem ainda a Liga Gaúcha, que eu acho que ao lado da CBF são os 2 principais favoritos, e ao que tudo indica, o Atlântico decidirá a final da Liga Gaúcha dentro do Caldeirão pela campanha que faz até então no certame estadual. Mas o que a gente pode destacar, professor, na Liga Nacional, onde o Atlântico pode chegar pós-título da Taça Brasil? Acho que a primeira questão, para nós que tentamos não comentar apenas resultado, é que o Atlântico faça uma avaliação criteriosa, continue fazendo, né? Nós sabemos que o Atlântico tem profissionais que tem alto gabarito para isso. E me parece que esse título da Taça Brasil ainda, Fábio e Fifo, ele passa muito pelo Giba. É um grande título do Giba. Claro que há todo um trabalho coletivo no clube, é claro que os jogadores são os principais destaques, mas é um treinador que, inclusive, já começava a ser questionado o seu trabalho, até pela longevidade, há um certo desgaste, né? A própria chegada nas 4 finais foi importante, mas perdê-las também gera alguma desconfiança, e esse título da Taça Brasil acho que recoloca
dá mais um fôlego ao trabalho do Giba, que é um trabalho de muita qualidade, do meu ponto de vista, e faz com que o Atlântico consiga manter uma avaliação de que, se é verdade que se não ganhasse o título não estaria tudo errado, também é verdade agora que não está tudo certo. O Atlântico precisa, sim, continuar atento ao mercado gaúcho, ao mercado emergente de jogadores. O Atlântico hoje é uma vitrine do futsal nacional. E o Atlântico, a partir de agora, acho que foca, sim, numa campanha de recuperação na Liga. O Atlântico deve se classificar, mesmo que não numa posição como a gente estava acostumado nos últimos anos. Para trazer os matas para cá, por exemplo. E isso pode causar alguma dificuldade, porque nós sabemos que o Atlântico, de fato, é forte no Caldeirão, né? E fora tem, muitas vezes, alguma dificuldade, dependendo do ambiente, do adversário. Mas, fundamentalmente, o Atlântico começa a despontar jogadores. Eu queria fazer a menção a 2 jogadores. Evidentemente, o goleiro. E aí uma coisa muito curiosa, porque talvez seja no gol que o Atlântico tem seu principal destaque, o Careca, que também é um jogador que, a despeito de toda a relevância que teve, principalmente em 2018, chegando à seleção brasileira e reconhecidamente um dos melhores goleiros do país, o Careca muitas vezes é um jogador que em decisões, muitas vezes parece que não consegue, né, dar o retorno que a gente está acostumado a ver. E pelo contrário, o rapaz que entrou, o Jackson, ele conseguiu exatamente crescer numa decisão, o que é algo muito difícil, né? E, enfim, mas eu gostaria de destacar o Caio Júnior. Eu gosto muito desse jogador, eu tenho gostado, desde que ele chegou ao Atlântico, eu acho que ele é um jogador que vem crescendo e eu aposto muito nesse jogador para a sequência da temporada. Até porque, né, Fifo, o Caio Júnior é aqueles pivôs clássicos, né, o jogador que faz a parede, e eu lembro que um dos programas que nós fizemos algum tempo atrás, o próprio Testinha nos disse aqui na bancada que, quem sabe, o grande problema seja, que o Giba teria que corrigir um pouco, é porque o Caio Júnior é o jogador justamente pelo perfil de fazer a parede, que os alas precisam avançar muito, e o Atlântico precisaria adiantar um pouco mais os seus alas quando tem a bola, justamente para o Caio Júnior fazer o pivô e dar, inclusive, né, devolver a bola para os alas poderem, inclusive, até mesmo fazer gols, porque o Atlântico tem alas com boas características, não só os alas, o próprio Alan, que também chega de trás, né, e bate muito bem na bola. Então, quem sabe, é só esse ajuste aí, os alas com o Caio Júnior, para poder daqui a pouco aí o Atlântico ter uma jogada também interessante e diferente? Eu particularmente, Fábio e professor Thiago, eu gosto muito daquele pivô clássico no futsal. Aquele pivô que consegue prender a bola, consegue fazer a parede, consegue girar e bater no gol também. Hoje o Atlântico tem 2 formações distintas, eu acho. O Barbosinha, que é um pivô mais de movimentação, que consegue cair um pouco mais nas alas, é um pivô que coloca mais o pé na bola, recompõe muito bem. E o Caio Júnior. Também tem o Gessé, que pode fazer aquela função, mas ultimamente o Giba tem utilizado ele mais na ala do que na frente, né? Então, eu gosto muito desse pivô. Inclusive o Caio ontem fez uma belíssima partida. Foi brindado com o gol. Foi brindado com o gol, né? Ele conseguiu segurar muito a defesa do time da CBF, que tem no Lê um baita de um fixo, um jogador de uma qualidade altíssima, e o Caio Júnior, por diversas vezes, obteve esta vantagem. O Atlântico hoje tem 2 alas, que é o Kleber, o Ian, também o Luquinhas, chega muito na frente, que são alas que têm a característica do 1 contra 1. Eu acho que são alas que, no drible, na finta, são alas que conseguem obter essa vantagem. O Atlântico hoje não tem aquele ala que tinha no passado próximo, que é aquele ala passador, aquele ala que consegue jogar a bola no pivô e consegue aparecer para bater, consegue aparecer para fazer a finalização. Então, por diversas vezes eu acho que o Atlântico, nessa mecânica de jogo, ele peca um pouco. Mas o Caio Júnior tem crescido muito do meu entender, e consegue fazer uma belíssima temporada. E agora tem também um jogador que eu acho que simboliza muito desse Atlântico 2019 e dessa transição do 18 para o 19, que é o Silva. O Silva é um jogador, inclusive, que hoje ele é um jogador carismático. Exato. Tá? No grupo do Atlântico. Porque ele é um jogador extremamente comprometido com a partida, comprometido com o clube. É aqueles jogadores que, em quadra, se precisar fazer qualquer coisa, ele vai fazer. É a sensação que ele te passa do comprometimento. Muitas vezes ele não é o jogador com aquele refinamento técnico, né? Mas, por outro lado, até isso ele fez ontem. Talvez uma das jogadas tecnicamente mais bonitas da partida foi 2 dribles na sequência que o Silva deu, até de forma perigosa. Defesa, né? Exatamente, ainda João, na quadra de defesa, mas que isso vai dando uma confiança ao torcedor também. Sim. Que ontem, aliás, esteve em bom número ao ginásio, mas, João, ontem foi longe dos principais públicos do Atlântico, né? Olha, durante a transmissão, até me surpreendeu positivamente a presença da torcida. Eu esperava menos. Claro, com toda a atmosfera que se criou, né? Às vezes o torcedor fica um pouco receoso em ir ao Caldeirão do Galo, mas eu gostei muito do público. Ontem, claro, se não foi 3.000 pessoas, que é a capacidade do ginásio do Galo, pode ser que tenha chegado perto.
porque a torcida foi em muito bom número, até gostei bastante da presença do torcedor, e o torcedor não deixou de apoiar o Atlântico em nenhum momento. Isso que é importante. Inclusive, quando estava perdendo, o torcedor continuou com aquele grito que sempre acontece, Galo, Galo, e o Galo conseguiu, sim, pegar essa força da torcida e fazer a virada que conquista esse grande título da Taça Brasil de Clubes, que é importantíssimo para a sequência da temporada e para os próximos anos do Atlântico. Ganhar a Taça Brasil é bom, é importante, né? Ganhar do maior rival de virada é melhor ainda. Eu quero trazer só uma informação de bastidores, até para saber a opinião de vocês também, para a gente fechar o bloco e fechar de Atlântico. Eu recebi uma informação há alguns dias atrás, e todos nós sabemos que desde a saída do Keké, capitão do time por várias temporadas, o Atlântico ficou órfão dessa referência, né, de espírito, de liderança, não só técnica, né, mas que possa, né, daqui a pouco agregar o grupo de jogadores. E eu recebi uma informação que o jogador que tem assumido essa condição e tem surpreendido a todos dentro do Atlântico, especialmente comissão técnica e direção, chama-se Alan. Vocês observaram ontem que o Alan estava com a abraçadeira de capitão, e o que foi me passado é que o Alan, ele tem feito aquilo que normalmente, né, o líder faz, o capitão faz. Ele tem ido ao quarto dos jogadores, conversado com cada um de forma individual, né, agregado o grupo de jogadores do Atlântico, e o Atlântico parece estar aí construindo uma liderança. Tecnicamente, acho que ele já é um dos principais jogadores desse grupo do Atlântico, mas que vem agregando também nessa parte de liderança, né, que possa daqui a pouco agregar alguns jogadores. Inclusive, né, algumas coisas a gente pode falar, outras a gente não pode falar porque ficam nos bastidores apenas, mas o crescimento técnico, que o professor Thiago fez a referência agora, você reiterou, Fifo, do Caio Júnior, se deve justamente a esse trabalho feito pelo próprio Alan, né? O Alan tem tido conversas com o próprio Caio Júnior, né? E o Caio Júnior vem se tornando importante, ele que vinha jogando 4, 5 minutos apenas, tem ganhado cada vez mais espaço no time e vem crescendo também. Então acho que, só para fazer essa referência, que quem tem crescido muito, né, é o Alan quanto liderança do Atlântico. O Atlântico precisa, e todo time, grande time, precisa ter uma liderança, né? Não só técnica, mas que possa representar a figura do capitão. Né? Eu esse ano estou fazendo 9 anos que eu moro aqui em Erechim e acompanho as coisas de perto da cidade. Quando eu cheguei em Erechim, a principal liderança dentro de quadra do Atlântico era o goleiro Chico. Eu me lembro claramente o que ele representava. Depois o Gelson, durante um tempo, era o nosso capitão e principal jogador. Depois dá para dizer que eu acho que entrou a era Keké, né? Que eu chamo até pela relevância que o Keké teve. Aliás, tem viúvas em Erechim até hoje. Até hoje. Tem viúvas do Keké, os quequezistas. Né? O Keké é grande figura, um papo maravilhoso, né? Mas, Fábio, realmente, o Alan, hoje, porque o cara ele precisa ter, muitas vezes, claro, tem a liderança dentro do grupo, ali, a questão motivacional, da parceria, mas também, se tu soma isso a uma liderança técnica, aí tu tem o líder que sobressai. Tu vê, mal comparando o caso do Grêmio, o Marcelo Oliveira, lateral esquerdo reserva, hoje está até machucado, ele é uma grande liderança do vestiário, só que ele não é uma liderança técnica. Então parece que fica incompleto. Acho que o Alan, ele assumiu sim esse papel e em boa hora, que é realmente um ano de transição onde nós precisamos dessa figura. É justamente isso. E se for pego todos os scouts do time do Atlântico, o Alan é o jogador que mais permanece em quadra. É o jogador que fica, por diversas vezes, comandando a parte defensiva. Ele é um fixo que tem uma característica que consegue jogar na ala também, que chega muito bem na frente, mas ele é o jogador que mais permanece em quadra. Então, até por isso, justamente, eu acho que o Giba deu a braçadeira de capitão para ele, e é ele que tem comandado o time do Atlântico nesse ano 2019, sem dúvida nenhuma. Você está acompanhando o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Nós vamos fazer um breve intervalo e na sequência a gente volta para falarmos de Ipiranga. Afinal, o Canarinho venceu o Juventude fora de casa, está nas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro e a gente vai projetar agora onde o Ipiranga pode chegar. Será que a Série B é logo ali? Voltamos já. O esporte é debatido aqui na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712-0556.
Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Master Supermercados, está no Master, está em casa, Andretta Transformando Horizontes, Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa, na Rua Itália 277, Sala 5. Meus amigos, se foi importante o título da Taça Brasil para a comunidade Erechim através do Atlântico, a classificação para as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro pelo lado do Ipiranga foi simplesmente espetacular. Estamos a 2 jogos de ter pela primeira vez um time do norte do Rio Grande do Sul e um time de Erechim disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O que a gente pode destacar, meus amigos, da vitória de ontem do Ipiranga, professor Thiago, sobre o Juventude no Alfredo Jaconi, mais uma vez com uma reversão de expectativa sobre aquilo que a gente estava projetando para o jogo de domingo? Acho que a primeira questão, Fábio, é que esse Dia do Soldado de 2019 está na história do esporte erechinense. E olha, me atrevo a dizer, e guardadas as proporções, o que o Ipiranga conseguiu, até pelo caráter inédito, é superior, claro que são grandezas distintas, mas se a gente pensa em termos do que representa, em termos de originalidade, de caráter inédito, né? E o Ipiranga, que eu acho que tem 2 questões que para mim saltam aos olhos. A primeira, em fevereiro, março, o Ipiranga estava com dificuldade de se classificar para a segunda fase da divisão de acesso. Era isso que nós estávamos vendo. Nós vemos um time com muita dificuldade, apostas equivocadas na montagem do grupo, a começar pela sua comissão técnica, né, que acabou custando a saída do Ciro Quadros, que é uma grande pessoa, um profissional com experiência, mas que não conseguiu fechar e render aquilo que nós imaginávamos. Eu não imaginava, né? Eu disse no BV Esportes que ele cairia no mês que caiu. Né? Então acertei como sempre. Mas tirando a brincadeira de lado, essa é a primeira questão. Uma reversão de expectativa e o Ipiranga se reinventou ao longo do ano. Isso é extraordinário e difícil. Então méritos aos seus profissionais. A segunda questão é que o Ipiranga ele é um eletrocardiograma, Fábio. Ele nos enganou. Quando eu vi aquela postura do Ipiranga no estádio no fim de semana passado contra o Boa Esporte, eu imaginei o seguinte: o Ipiranga já cumpriu, do meu ponto de vista até cumpriu bem cumprido o seu papel, que era permanecer na Série C. Porque o Ipiranga, nós sabemos, é um clube que luta com dificuldades, é um clube que não tem um apelo popular, que possa lhe sustentar de forma mais evidente, que está de novo tentando recuperar, ou reinventar, ou recriar torcedores, o que é difícil no estado polarizado para o Grêmio e Inter. Tá? Mas, fundamentalmente, quando o Ipiranga tem não só a parte técnica, mas uma parte anímica, me pareceu, contra o Boa Esporte, eu imaginei o seguinte: esse grupo do Ipiranga deu o que tinha que dar. Vamos nos preparar para 2020, para jogar a primeira divisão do Rio Grande do Sul, vamos ter um novo aporte de receitas, né, dar férias antecipadas, já que a gente não vai disputar a Copinha, que esse ano é Silverard, né, o nome da Copinha. Mas está tudo certo. Né? Eu até achava que, beleza, gerou uma expectativa, mas tudo certo. Mas não é que o Ipiranga vai a Caxias do Sul contra o então líder e já classificado time do Juventude, que tem mais hierarquia. O Juventude foi campeão da Copa do Brasil, jogou Libertadores da América, está numa cidade maior que a nossa. E o Ipiranga consegue não só ganhar de 1-0, mas ganhar com aquele ingrediente que torna o futebol extraordinário, que é um pênalti aos 44 do segundo tempo, que a bola pega na trave e o jogador faz gol de rebote. Como é que explica isso, Fifo? É verdade. É verdade. Inclusive, a gente estava assistindo com alguns amigos, né? Porque eu, infelizmente, não consegui ir com a radiodifusão até o Alfredo Jaconi, porque teria compromisso aqui com o Atlântico no Caldeirão do Galo. Mas o ingrediente, o eletrocardiograma é inerente, né? Até porque a gente viu em um primeiro tempo, que o Juventude foi superior, né? O Juventude a qualquer momento poderia ter aberto o placar. Eu percebi que diversas oportunidades de Ipiranga teve até dificuldades de sair de trás, como por diversas vezes teve aqui dentro do Colosso da Lagoa e fora do Colosso da Lagoa, e esse é um ingrediente a mais. Nós temos que comentar que o sistema de jogo do Fabiano, ele prefere primeiramente a parte defensiva, depois ele começa a parte ofensiva, mas
a gente, por diversas vezes, fica um pouco irritado com esse sistema, porque o Ipiranga não... Mas é uma retranquinha amiga, né? Que o Ipiranga não consegue... Retranquinha que tá dando certo. Que o Ipiranga não consegue sair de trás, certo. né? Não, e tem dado certo, de fato. Sim. Assim, o torcedor às vezes fica um pouco descontente com isso, mas tem dado certo, né? E no segundo tempo eu percebi que o Ipiranga saiu um pouco mais de trás, o Ipiranga começou a propor mais o jogo, claro, tinha que propor porque tinha que vencer, era o único resultado que interessava, né? Porque os paralelos nenhum ajudou o Ipiranga, né? Nenhum ajudou. E nós sabíamos que o São José ia vencer na grama sintética. Eu, particularmente, sou um crítico assíduo da grama sintética do São José porque beneficia muito o time da casa. Tomar vontade com o Zequinha, FIFA. O São Thiago é torcedor do São José. Tá todo mundo classificado, tá tudo ótimo. Eu sou um crítico assíduo ao São José. Desequilibra o campeonato. Que a grama sintética do Zequinha, ela não é da qualidade, por exemplo, da grama sintética do Atlético Paranaense. São gramas sintéticas diferentes, né? Mas falando sobre o jogo do Ipiranga ainda, e o torcedor, a partir dos 35 minutos do segundo tempo, eu acho que estávamos todos nos dirigindo ao plantão médico já, né? Porque nós sabíamos que a qualquer momento o Ipiranga podia fazer o gol, como levar o gol. Inclusive o Brian Rodrigues, ex-jogador do Grêmio, teve uma oportunidade claríssima de fazer o gol. Foram 3 ou 4 chances que uma sorte nossa que era o Brian Rodrigues. A sorte que é o Brian Rodrigues. Quis o destino que o Brian Rodrigues estivesse lá para perder o gol, né? O Brian Rodrigues é aqueles jogadores, quando sai na escalação do adversário, tu vibra. Exatamente. Não, mas e justamente isso. E aí depois com requintes de crueldade, né? Com o torcedor erechinense, porque o jogador Reinaldo bate o pênalti, o goleiro, o Marcelo Cané, acaba pegando, a bola toca na trave e volta por trás do goleiro, onde sempre uma bola dessas, ela bate no goleiro e entra, ela passa por trás e sobra o Reinaldo colocar para ele. Me perdoa, não tem nada de crueldade, isso é pura poesia, cara. Essa é a poesia do futebol. Cara, eu tô muito assim, eu vou escrever uma crônica desse jogo, cara, porque é a poesia do futebol, é aquilo que torna o futebol muito além do jogo. Muito além do gramado, da bola, dos jogadores, que é aquela coisa, como a vida em geral, do imprevisível. Sim. Mas olha o Ipiranga, Fábio, praticamente desacreditado. E assim, não pelo demérito da campanha, como eu disse, já estava excelente, pelo dentro do que o Ipiranga conseguiu se organizar. Mas a forma como o Ipiranga conseguiu essa classificação. Agora nós vamos ir para o Sergipe, rapaz, contra o Confiança, que é uma equipe que, a despeito de jogar lá em Aracaju, né, na capital, no estádio até, com uma boa capacidade para a torcida e tudo. E a expectativa lá é de cerca de 15 mil pessoas no jogo. Ele vai levar a gente também, porque tem uma expectativa de ineditismo da presença, né, também, ou mais uma vez voltar ao futebol sergipano, que não é um dos primeiros centros do país, como nós sabemos. Agora, quando a bola pega na trave, e o jogador consegue fazer o gol no rebote, e aí a sequência ali daqueles minutos ali depois, elas são extraordinárias. Os jogadores rolam na grama atrás do gol, a torcida do Juventude baixa a cabeça, começa a sair do Alfredo Jaconi, e no canto tem lá alguns sujeitos abnegados que foram de Erechim até Caxias do Sul ver o jogo, que trepam na grade. Mas vem cá, rapaz, esse é o futebol, não é o futebol moderno. É isso que nós precisamos. E o presidente Adilson, depois do jogo, né, dando inclusive lá, quase que num palanque frente à torcida do Juventude, dizendo o seguinte, né, nós 3 vamos subir, viva o futebol gaúcho, né, dando discurso na frente da torcida do Juventude. E é justamente isso, na verdade, ninguém esperava que fosse da forma que foi, né, os torcedores, os abnegados que foram a Rio Grande na Série B, que foram a Vacaria na Série B, a Vacaria foi o Mano, só pra te informar. Foi o Mano. Armando Anacleto Naves esteve em Vacaria. E tem lágrimas no Mano até hoje no Alto da Glória. Exato. Tem lágrimas. Não, e nós sabíamos da dificuldade que era vencer o Juventude dentro do Jaconi, até mesmo por toda a atmosfera que foi criada, né? O Juventude colocou ingressos a R$1, o Juventude levou quase 15 mil pessoas dentro do Alfredo Jaconi, o Juventude gostaria de ser o primeiro colocado do grupo, o Juventude tem um objetivo que é ser o campeão da Série C, né? Mas nós também temos. Nós, como Ipiranga, nós também temos esse objetivo. Nós ficamos em primeiro. Nós ficamos em primeiro. Esse é o dado. E o Remo acabou, o Remo com toda a estrutura e torcida, o Remo acabou ficando em 5º lugar. Entrou o Paysandu no final, né? E o Volta Redonda, Fábio, que no nosso primeiro na resenha aqui, que nós projetávamos, eu apostava no Volta Redonda, acabei me quebrando. Eu achei que o Volta Redonda confirmaria uma classificação entre os 4. O que talvez trouxesse prejuízo ao próprio Ipiranga, ao São José. Sim. Agora, tu olhar o final da tabela da Série C, com Ipiranga, Juventude e São José, e daí o Paysandu fechando os classificados,
É formidável o futebol gaúcho. Não, e eu quero até fazer uma referência, professor, porque nós, em todos os cálculos que nós fizemos, nós achávamos que com 27 pontos classificaria. E não classificou. E não classificou. Todos os times que classificaram tiveram que fazer 28 pontos. Tanto que o Remo faz 27 e fica fora. E fica fora. Bem lembrado. Então, tu percebe a qualidade do grupo em que o Ipiranga foi líder. E ao mesmo tempo, a diferença entre aqueles times que brigavam por vagas e os times que não conseguiram brigar. Exato. E talvez por isso que foi tão sofrido a derrota para Tombense em casa. Ela ficou muito fora de contexto nessa arrancada final do Ipiranga. Porque o Ipiranga também, ele entrou o quê? Ele entrou nas últimas 3 rodadas? Nas últimas 3. Entre os Derrota 4? para o Boa Esporte. Desculpa. Isso, a derrota para o Tombense foi ainda na primeira Desculpa, fase, eu falei né? Tombense, é Boa Esporte. Boa Esporte. Não, e até porque é o seguinte, olha só que interessante. O Ipiranga termina como o melhor time do seu grupo, sendo que a gente faz algumas observações. Perde para Tombense em casa, perde para o Boa Esporte em casa, empata com o Luverdense em casa e empata com o Atlético Acreano fora de casa, né? Que praticamente todo mundo fez ponto contra o Atlético Acreano. Então, mesmo com esses resultados adversos, o Ipiranga conseguiu sempre se apresentar melhor quando pegou uma equipe que propunha o jogo, né, que tentava, né, dar o ritmo à partida e o Ipiranga nos contra-ataques sendo decisivo. E aí, professor Thiago e Fifo, quero compartilhar com os amigos. Logo depois da partida, eu comecei a conversar com o pessoal da imprensa do Sergipe e aí perguntei aos... E, aliás, há muito mais semelhanças, professor Thiago e Fifo, que nós possamos imaginar entre Ipiranga e o time do Confiança, né? Tanto de investimento, de pretensões na temporada 2019... De confiança no trabalho, né? De confiança, exatamente. Né? E aí o que é interessante é que esse time do Sergipe, que foi me falado lá, é que o time do Confiança, ele joga propondo o jogo. É um time muito ofensivo, um time que joga para cima o tempo todo e se for de fato isso, favorece o estilo de jogo do Fabiano Daitz, que é um time que vai bater no muro, né? E vai bater no muro. Sem dúvida nenhuma. Porque, né? Fábio, tu imagina, Fábio, eu que sou, Fifo, não sei se tu sabes disso, deve saber, eu sou um adepto do futebol defensivo. Inclusive, o jogador que eu mais gosto na equipe de futebol é o volante de contenção. Historicamente, camisa 5, inclusive eu escrevi já textos, né, em homenagem aos volantes. Mas não é que nós contratamos um técnico que vai me dar alegria daqui a pouco de subir para a Série B jogando retrancado, cara. Isso é a confirmação total da tese. Vocês que jogam para frente, abertinho, não sabem nada de futebol, cara. E olha só. Sabem nada de futebol. Isso não é jogo de futebol, eles são bailarinos. Futebol tem que ter contato, rapaz. Futebol é como a vida, é dura. Ontem, 4 zagueiros o Ipiranga jogou, né? 4 zagueiros. É uma maravilha isso, Fábio. Nós temos 4 zagueiros. 2 volantes. Aliás, eu acho que, quem sabe, a principal surpresa que a gente teve na partida de ontem, não tão surpresa, até porque o Mano já tinha nos cantado a pedra, né? Incrivelmente, alguns dias antes que o Fábio jogaria. O Fábio que tá voltando de lesão, né? É verdade. E o Fábio, que é um volante que vinha muito bem. Aliás, o Fidelis só entra no time do Fabiano Daitz porque sai o Fábio, né? Então, agora, para esse jogo, acho que vamos tentar projetar. É o cenário ideal, não menosprezando a equipe do Confiança, que é uma equipe que tem seus méritos, chegou onde chegou, não foi por acaso, foi porque fez valer, né, a sua qualidade em algum momento. Pontos, né, Fábio? Fez 26 pontos, então não dá pra gente ter nenhum tipo de falta de respeito. Agora, dos adversários possíveis, foi o melhor adversário que o Ipiranga poderia enfrentar, quem sabe ao lado do Imperatriz, e sendo que o jogo decisivo é aqui no Colosso. Isso também não sei se é bom. Mas aí que tá. Este é o meu receio. O jogo decisivo tem que ser no Sergipe. Só que nós não conseguimos com a CBF. Presidente Adilson, Renan Albarak, nós precisamos ser realistas nesse momento. Nós temos que mudar isso aí. Porque, Fábio, eu tenho um receio da gente jogar tão retrancado com o time lá, com bom apoio, e com o time com mais toque de bola, porque o Ipiranga tem que fazer como alguns clubes aqui do Rio Grande do Sul não estão fazendo, que é voltar vivo do primeiro jogo. Tem clubes no Rio Grande do Sul que não estão voltando vivo do primeiro jogo. O Ipiranga tem que voltar vivo. Não dá para inverter esse negócio da CBF. Fábio, justamente na vinda até aqui, falava, Fábio, esse é o meu receio. Sempre um prazer estar na companhia do Fio. Você podia passar lá em casa, né? Não, mas é que eu estava na Rádio Cultura e eu vim até aqui. Ele nos concedeu uma entrevista lá. Mas é que o professor Thiago, ele mora na periferia da praça Prefeito Jaime Lago. Então, para ele vir até a TV aqui é um pulinho. A TV deixou o quintal da casa do professor Thiago. Estão exagerando. Não, mas justamente isso. Todas as partidas decisivas, o Ipiranga jogou muito bem fora de casa. Em casa deixou por diversas vezes a desejar, né? Então, o nosso anseio é que consiga mudar isso. Agora ou vamos botar umas 10 mil no Colosso, hein? Não, vamos botar 20 mil. Eu acho que João, vai por mim, João. Se botar 10, o presidente Adilson desfila
Em carro alegórico na 7 de setembro. Ó, o professor Thiago aposta em 10 mil pessoas. Não, 10 mil é meu sonho de consumo. O FIFA aposta em 20 mil. Não sei se 20 mil, mas eu me lembro... já mudou o discurso, eu não viu? sei, Não mas tem assim, ó, convicção. a gente, é um objetivo, professor. É um objetivo, porque O lá... meu objetivo era ficar rico, FIFA, mas não dá. Lá em 2008, professor Thiago, o senhor não morava aqui? Ainda não. 2008, nós colocamos 17 mil, quase 18 mil pessoas no acesso à Série A do Campeonato Gaúcho, né? Um gol do grande amigo Diego Cone aos 45 do segundo tempo contra o Brasil de Não tem Farroupilha. nada a ver com o Alexandre, que jogou no Internacional também, Não, era chamado de Cone também. Não, o sobrenome dele é Cone. Ah, tá, não, só pra saber. O sobrenome dele é Cone. Então, é um objetivo, quem sabe nós coloquemos um pouco mais de torcedores que coloquemos contra o Fluminense, onde teve 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, foi o último grande público que o Ipiranga teve. Não, eu gostaria de 20, mas eu acho que se nós conseguimos botar 10 mil pessoas, Nossa, cria um clima de grande. jogo espetacular. É um grande. Eu acho que nós teremos, Espetacular. sem dúvida alguma, nós teremos, acho que o maior público da última década. Eu acho que nós vamos ter o maior público da última década. Eu acho que nós teremos um público E merece, espetacular. E merece, né? E merece. Eu acho que agora entra a habilidade que a comunidade toda vem acompanhando, né? E aí eu lembro que numa das entrevistas que eu fiz com o presidente Adilson recentemente aqui no Na Resenha, ele disse o seguinte: Fábio, o que está faltando é quando a gente faz esse convite para o torcedor ir ao estádio, que a gente consiga vencer e apresentar um bom futebol, que convença quem vai ver o Ipiranga jogar, porque essa é a dificuldade. Quando a gente tem criado, né, a atmosfera favorável, o público, né, mesmo que aquém, né, umas 2 mil, 3 mil pessoas no estádio, o Ipiranga fica devendo. Foi assim contra o Glória de Vacaria, foi assim contra o São Paulo de Rio Grande e foi assim agora contra o Boa Esporte. Muitas vezes também cai uma bomba d'água na cidade, também e também é uma coisa que tu não controla, né? Mas não sei, gente, é o momento de fato, o Ipiranga ter uma estratégia decisiva. Olha, esses jogadores, eu acho que tem que ter a noção, e eu tenho certeza que os profissionais têm, que eles já estão fazendo história no Ipiranga e podem fazer mais ainda. Olha o que seria uma valorização para esse grupo do Ipiranga, para o nosso próprio treinador, que teve uma certa repercussão nacional naquele jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, né, que quando treinava a Avenida de Santa Cruz, chegou a estar ganhando de 2-0. Mas olha o que significa. Então é um momento de uma mobilização final, e aí eu imagino que não é mais hora de roleta russa, nem de montanha russa. Agora é hora de... É hora do Ipiranga ter um padrão, jogar com o objetivo que está posto, porque tecnicamente, Fábio, o Ipiranga tem plenas condições de passar pelo seu adversário. Eu acho que esse é o grande detalhe. Agora, futebol também se faz por detalhes, se faz por circunstâncias. Poesia tá? também, né, professor? Muita poesia. Poesia, Senão, cara, né? a revolução um dia virá, João. E ela trará não só o pão, mas trará poesia. Também. É isso Olha aí, mesmo, né? Professor Thiago inspirado, hein? Inspirado, hoje, amanhã. Quem fez o título da Taça Brasil e a classificação do Ipiranga, né, pro professor Thiago? Sem contar que o Grêmio ganhou do Atlético Paranaense com as reservas. O único clube. E isso eu quero colocar aqui, que é uma pena. Só o Internacional não ganhou no fim de semana ser completo. E ainda conseguiu, com um a mais, tomar um gol aos 48 do segundo tempo de bola parada do Goiás, cara. O Mas que pena isso. Rafael Vaza. Eu quero só dizer que eu quero deixar registrado aqui no Na Resenha o meu protesto e o meu lamento que o Internacional não nos ajudou a ter um fim de semana completo. Aliás, para encerrar o programa, só um detalhe, né? Se a gente estava vendo o jogo do Ipiranga e Juventude, via que estava com toda a cara, todos os ingredientes de um crime na partida, o jogo do Internacional e do Goiás também estava com cara de muito crime, que o Goiás, mesmo com a menos, poderia ganhar o jogo. E o Nico Lopes definitivamente deixou de fazer gols. Ele não quer mais fazer não gols. quer mais. Incrivelmente. Meus amigos, obrigado Fifo, obrigado professor Thiago. A gente volta na próxima semana com mais um programa Na Resenha. Aquele abraço a todos e nos encontramos também nas redes sociais com o nosso programa de todas as semanas. Aquele abraço. Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.
A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.